Lembro como se fosse hoje. No ensino médio, eu e meus amigos tínhamos um ponto de encontro que era só nosso. Um campo de beisebol abandonado atrás daquela escola primária que ninguém mais usava. Sempre achávamos que um dia chegaríamos lá e encontraríamos máquinas de demolição, equipes de construção acabando com o nosso refúgio. Mas elas nunca apareceram, pelo menos não enquanto éramos jovens. A gente desconfiava que nossa cidade era pobre demais para se importar, e provavelmente era verdade. Além do mais, o lugar não era exatamente cobiçado. Construído na beirada do bosque, longe de tudo, ficava praticamente no meio do nada. E no meio do nada, era onde a nossa cidade inteira parecia estar. Mas era justamente por isso que a gente amava aquele campo. Ninguém mais ia lá. De vez em quando, alguém invadia a escola para pichar uma parede ou outra. Às vezes a polícia dava sopa, mas nunca se aventuravam até o campo de beisebol. Para o nosso grupo, aquele era um porto seguro. Algo que a maioria dos meus amigos precisava, já que a vida em casa não era lá essas coisas. Especialmente para o Tim. A mãe dele vivia chamando a polícia, inventando qualquer desculpa. Mas lá, no escuro, entre as arquibancadas enferrujadas, a gente estava fora de alcance. Passamos muitas noites de verão sentados naqueles degraus metálicos, fumando e falando sobre qualquer coisa, só para passar o tempo. Eu amava aquele lugar. Todos amávamos. Mas mesmo antes de tudo acontecer, uma coisa lá sempre me deixou com os nervos à flor da pele. Um poste de luz velho, bem ao lado das arquibancadas, que milagrosamente ainda funcionava. A cidade devia ter se esquecido dele também. Ele emitia um brilho alaranjado, aquele tipo de luz que não ilumina, só marca território. E como era a única fonte de luz, a gente ficava totalmente envolto por aquele tom amarelado estranho. Quando eu ficava muito chapado, costumava olhar para a mata escura ao redor e pensava: qualquer um ou qualquer coisa podia estar nos observando dali, e a gente nem desconfiava. Aquele incômodo vinha, um frio na espinha, mas aí alguém contava uma piada, puxava assunto e eu esquecia, por um tempo. Hoje me pergunto, quantas vezes é que nos observaram? Nunca vou saber. No começo do verão, numa certa noite, eu e o Johnny combinamos de ir ao campo. Eu devo ter saído antes porque quando cheguei, o carro dele não estava em lugar nenhum. Resolvi ir na frente, sozinho. Isso era meio que uma quebra de regra não dita entre a gente. A gente se achava durão, mas ninguém se aventurava sozinho naquele pedaço de mata à noite. Só que eu sempre gostei de sentir aquele frio na barriga, de alguma forma. Passei pela escola, cortei o bosque e cheguei ao campo. Esperei uns 10 minutos. Nada. Acendi um cigarro. 30 minutos se passaram. E ainda silêncio total. A essa altura, a adrenalina já tinha virado um desconforto gelado. Resolvi voltar para o carro. E acabei correndo quase o caminho todo. Mandei um monte de mensagens para o Johnny. Nada. Fiquei mais uns 10 minutos parado no carro esperando e depois fui para casa. No dia seguinte acordei e vi que ele ainda não tinha respondido. Fiquei chateado, mas não pensei muito. Até que minha mãe me perguntou naquele tom preocupado se eu tinha visto o Johnny recentemente. Liguei para todos os amigos. Ninguém sabia de nada. A última vez que alguém o tinha visto foi no campo, 2 noites antes. Um dia virou 2. 2 viraram uma semana. Em pouco tempo a cidade inteira sabia. Formaram-se grupos de busca. Meus amigos e eu participamos. Reviramos tudo. Nada. Ninguém o encontrou. Até hoje, o corpo nunca foi recuperado. Na época tentei acreditar que ele tinha simplesmente fugido. Ele era aventureiro, falava sempre em viajar, em escapar daquela cidade claustrofóbica. Mas no fundo, eu sabia. Ele não iria embora sem deixar um bilhete. Provavelmente escondido nas arquibancadas, onde só a gente encontraria. Cerca de 1 mês depois voltei ao campo, sozinho. Estava com tanta raiva do mundo que pouco me importava se algo me atacasse na mata. Mas quando cheguei ao final da trilha, vi. Tinha gente nas arquibancadas. Por um instante achei que fossem meus amigos. Afinal, nunca tínhamos visto mais ninguém lá. Mas não eram. Eram 3 figuras sentadas, imóveis, como estátuas. Mas não eram elas que me paralisaram. Havia um quarto.
Ele estava pulando, dançando sem música, se contorcendo com uma energia que não era normal. Havia uma felicidade ali, mas do tipo que corta a alma. Na hora pensei, deve estar drogado. Hoje, acho que era só um maldito psicopata. E o pior, ele me era familiar. Não conseguia lembrar de onde, mas era como reconhecer um rosto de um pesadelo. Sabia que já o tinha visto antes, mas não fazia ideia de onde ou quando. Não deu. Aquilo era estranho demais. Tentei sair dali em silêncio, rápido, sem fazer barulho. Por sorte, ninguém me seguiu. Pelo menos, acho que não. Quando voltei para o meu carro, meu primeiro impulso foi sair dali o mais rápido possível, mas não obedeci a esse instinto. Em vez disso, dei uma volta pelo estacionamento da escola. Lá no canto mais afastado, avistei um carro. Reconheci o modelo. Era igual ao que o Johnny dirigia, mas no momento em que o vi, os faróis se acenderam de repente. Dei um tranco de ré e saí dali correndo. Conforme o verão ia passando, não conseguia tirar aquelas pessoas da minha cabeça. Contei tudo aos meus amigos e eles concordaram que era esquisito, mas ninguém deu muita bola. Eu mesmo parei de ir ao campo por causa deles. Num dia no final de julho bateu uma nostalgia e uma tristeza, e eu fiquei pensando no Johnny. Resolvi folhear o anuário da escola para relembrar os tempos antigos. E foi então que o encontrei. Um dos zeladores aparecia lá atrás, numa foto dos times esportivos. Assim que virei a página, soube que era ele. O mesmo rosto, o mesmo cabelo. Era o homem que dançava. Tinha que ser. Não pude acreditar. Contei a todos os meus amigos, mas ninguém sabia o que fazer. Acabei indo à polícia. Tenho quase certeza de que me acharam doido, mas mesmo assim disseram que fariam uma verificação dos antecedentes do sujeito. Pelo menos foi o que me prometeram. Não encontraram nada. Tentei pesquisar por conta própria, mas também não achei nada. O homem era um fantasma. A polícia achou que eu estava brincando com eles. Apenas um adolescente pregando uma pegadinha. Já no fim do verão, voltei ao campo com alguns amigos. Não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Todas as vezes que eu olhava para a escuridão da mata, sentia medo. Sentia falta da sensação que aquele lugar um dia me trouxera, mas sabia que ela não voltaria mais. Aquele lugar já não era um refúgio para mim. Quando saí naquela noite, nunca mais voltei. Quase no fim do verão eu estava num Dunkin' Donuts. Era muito cedo, e eu ainda estava meio grogue, até que o vi. O homem dançante, o zelador. Era ele mesmo. No começo pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha. Foi quando ele me viu e sorriu. Ele saiu apressado da loja, e eu fui atrás, mas um dos comparsas dele estava estacionado bem na saída. Ele entrou no carro e acelerou antes que eu pudesse alcançá-los. Mas o que vi me horrorizou mais do que qualquer coisa. A placa do carro em que estavam era a mesma do Johnny. Eu sabia porque a placa dele era personalizada. 4 PAC 207. Era o mesmo carro que eu tinha visto naquela noite um mês antes. E então caiu a ficha. Aquele era o carro do Johnny. Eles tinham pintado o carro, por isso eu não tinha percebido antes. Mas eu devia ter percebido. Ainda me culpo por isso. Nunca mais o vi, nem o carro. Hoje em dia, tudo não passa de uma lembrança, uma daquelas que a gente gostaria de poder esquecer. Descanse em paz, Johnny. Era verão de 2024, e eu e meus 3 amigos, Jake, Sam e Marcus, estávamos desesperados por uma pausa do nosso estágio no Centro Espacial Kennedy. Há semanas, só víamos dados de foguetes. Mas, como éramos uns geeks de astronomia, o que a gente queria mesmo era uma noite de céu limpo. Analisamos mapas de poluição luminosa e o Google Maps, até focar numa clareira remota, no coração da floresta estadual de Tate's Hell, uma área pantanosa e desolada no noroeste da Flórida. O nome era um aviso. A lenda falava de um colono, Tate, que tinha desaparecido naquele pântano séculos atrás, amaldiçoado. Nós, é claro, demos de ombros. Éramos homens da ciência, e histórias de fantasias não assustavam geeks da astronomia.
Nosso refúgio era um chalé aconchegante perto de Apalachicola, a uma boa hora da borda da floresta. Naquela sexta-feira, depois do trabalho, nos apertamos nos carros, meu Tesla Model Y e o Mustang do Marcos, carregados de cobertores, lanches e nosso telescópio. A viagem de 7 horas foi longa, e quando finalmente chegamos ao Airbnb, já era noite fechada. Deixamos as malas rapidamente e partimos de novo, impulsionados pela promessa do céu noturno. Os últimos quilômetros dentro de Tate's Hell foram como entrar em outro mundo. A estrada de terra estreita serpenteava entre pinheiros esqueléticos e pântanos escuros, onde o ar pesado carregava o zumbido incessante de insetos e o som ocasional de algo se movendo na água negra. O celular já não pegava, e os únicos sons além da floresta eram os estalos secos dos nossos rádios comunicadores entre os carros. Por volta das 2 da manhã, finalmente alcançamos a clareira. E o céu? O céu valeu cada minuto da viagem. Era um tapete negro cravejado de diamantes, uma visão de tirar o fôlego. Estendemos os cobertores no capim frio e montamos o telescópio, nossas vozes baixas de excitação ecoando no vazio. Mas a paz durou pouco. 15 minutos depois, a voz sussurrante do Sam veio pelo rádio do carro do Marcos. Ei, vocês estão vendo aqueles faróis? Um frio percorreu minha espinha. Nos viramos e lá estava, uma luz solitária e fraca, avançando lentamente pela mesma trilha por onde havíamos vindo. Meu estômago se contraiu. Estávamos a 60 quilômetros de qualquer lugar, no fundo de uma floresta amaldiçoada, no meio da madrugada. Ninguém aparece ali por acaso. O Jake, ao meu lado no Tesla, pegou o rádio. Dá uma sinalizada com os faróis, vê o que eles fazem. Minhas mãos estavam um pouco trêmulas quando acionei os faróis altos. 3 pulsos rápidos cortaram a escuridão. A resposta foi instantânea e sinistra. A luz parou e, contra o breu, a silhueta de uma picape velha e enferrujada se materializou, estacionada a uns 100 metros de distância. Nenhum movimento, nenhum sinal. Então, figuras começaram a descer do veículo. 2, talvez 3. Era difícil contar na penumbra. Elas simplesmente ficaram paradas, imóveis, encarando. E foi então que as vozes começaram. Sussurros baixos, abafados, como se viessem de dentro d'água, pairando sobre o pântano. Não dava para distinguir palavras, só a cadência distorcida e inumana. Isso é muito estranho. A voz do Marcos soou tensa pelo rádio. De onde essas vozes estão vindo? O Sam parecia à beira do pânico. O Jake olhou para mim, seu rosto pálido à luz do dashboard. Ninguém vem para cá às 2 da manhã para coisa boa. Ele sussurrou, ecoando o medo de todos. Balancei minha lanterna na direção deles, mas o feixe foi engolido pela escuridão antes de alcançar as figuras. Os sussurros continuavam, uma serenata suave e horrível que fez os pelos dos meus braços se eriçarem. Talvez sejam locais, mas é melhor dar o fora daqui, o Jake disse, tentando manter a calma. Combinamos rapidamente pelos rádios de encontrar outro ponto, mas com uma regra clara. Se aquelas luzes amaldiçoadas aparecessem de novo, a fuga seria direto de volta para a segurança do chalé. Saímos dali, abandonando a clareira perfeita, e mergulhamos em uma trilha secundária, esperando despistar quem quer que fosse. Se nos seguissem, a intenção era óbvia. Após cerca de 1 quilômetro, encontramos outra abertura na mata e paramos, nossos corações ainda batendo forte. Só tínhamos tempo de estender os cobertores novamente, o nervosismo tomando o lugar da empolgação. 5 minutos. Foi o tempo que levou para a voz do Marcos cortar o silêncio pelo rádio, agora carregada de um puro e simples terror. Eles voltaram. Meu coração parou. Lá estavam eles. Os mesmos faróis, mas agora muito mais perto, pairando como olhos famintos na escuridão. E então, veio o som. O ronco agressivo do motor da picape acelerando, um rugido que soou menos como um aviso e mais como uma ameaça direta. A voz do Sam foi um fio de desespero. Tira a gente daqui, agora. O pânico nos empurrou para dentro dos carros.
Jake se jogou no banco do passageiro ao meu lado enquanto Marcos e Sam desapareceram no Mustang. Pisei fundo no acelerador e o Tesla sacudiu violentamente sobre raízes e pedras, com um som horrível de metal sendo arrastado vindo de baixo, como se garras invisíveis estivessem tentando nos agarrar pelo assoalho. E no retrovisor, aqueles faróis permaneciam colados na nossa traseira. Os faróis altos, uma névoa cegante e branca que apagava tudo atrás de nós. A voz do Jake tensa ecoou dentro do carro enquanto ele falava no rádio. Marcos, você tá aí? Tá tudo bem aí atrás? A resposta que veio foi curta e afiada como um soco. Tudo bem. Nada. Eles estão grudados na gente. Não conseguem nos tirar do cangote. A realidade era um gelo no meu peito. Estávamos a 60 quilômetros de qualquer coisa que se parecesse com socorro. 4 jovens estagiários sozinhos e completamente indefesos. Às 2 da madrugada, num lugar que carregava o nome Inferno na placa, você sabe que não vai encontrar gente fazendo o bem. Mantive o carro no limite, com os faróis do Marcos me guiando como um farol de desespero pelo labirinto de árvores. A trilha fez uma curva fechada e por um instante precioso ao virarmos, o retrovisor ficou escuro. A picape havia sumido. Um suspiro de alívio quase saiu da minha boca. Será que finalmente tínhamos despistado eles? Mas a esperança durou menos de um coração batendo. Eles reapareceram, como se tivessem brotado da própria escuridão, mantendo a mesma distância, como se estivessem apenas nos pastoreando, nos encurralando por puro prazer. Quando a bifurcação apareceu de repente na frente, eu virei o volante bruscamente para a esquerda, uma decisão de instinto, uma oração silenciosa para que aquele caminho nos levasse de volta ao mundo dos vivos. A picape, é claro, virou conosco. Minhas mãos estavam suadas e trêmulas no volante. Depois de uma eternidade de puro pavor, o baque surdo dos pneus na terra deu lugar ao sibilo suave no asfalto, e uma placa de estrada desbotada e marcada pelo tempo surgiu à frente. Joguei um olhar para o retrovisor, o coração na garganta esperando ver aqueles olhos de luz nos perseguindo. Mas não havia nada. Só o vazio escuro e quieto da floresta. O Mustang do Marcos encostou ao nosso lado no acostamento estreito e os 2 carros pararam, motores ofegantes. Ninguém saiu. Nós apenas ficamos ali, olhando para a estrada vazia que tínhamos acabado de percorrer. O único som era a sinfonia dos grilos e o chiado fantasma dos nossos rádios, como se o próprio ar estivesse sussurrando. A viagem de volta para o Airbnb foi feita em um silêncio pesado e absoluto. Quando finalmente tropeçamos dentro do chalé, trancamos a porta com chave, mas até aquelas paredes aconchegantes pareciam frágeis e permeáveis depois do que havíamos vivido. A pergunta queimava na mente de todos. Quem eram eles? Caçadores ilegais que não queriam testemunhas? Traficantes usando a floresta para negócios sombrios? Ou algo mais antigo, algo ligado àquelas vozes distorcidas e às lendas sinistras que deram nome àquele lugar? Uma coisa era certa. O jeito como eles nos observaram, a perseguição lenta e deliberada, aquilo não era um aviso, era um jogo. E parecia que a única coisa que eles queriam era nos ver correr. Nós nunca mais voltamos para aquele lugar. E nós não falamos sobre isso. Nem no trabalho, nem entre nós. Mas até hoje, quando estou dirigindo sozinho em uma daquelas estradas desertas da Flórida no meio da noite, uma pequena e permanente parte de mim se mantém alerta, meus olhos verificando o retrovisor com uma frequência que virou instinto, esperando, sempre esperando, ver uma luz solitária surgir atrás de mim na escuridão. Em dezembro de 2023, tirei 3 semanas de férias para o Japão. Minha família é dona de um hotel perto da pequena cidade montanhosa de Kaga-Ansem, no oeste do Japão. Era uma grande pousada japonesa, também conhecida como ryokan, construída na encosta de uma colina ao lado do rio Daishoy. A área ao redor do hotel foi habitada por pelo menos 2 milênios e era considerada um lugar sagrado. Meu pai me contou há muito tempo que, quando o hotel estava sendo construído, os trabalhadores encontraram alguns blocos de pedra e pilares antigos no local. Aparentemente,
Havia algum tipo de santuário que foi construído lá por volta do século IX. A última vez que me hospedei naquele hotel foi há mais de 15 anos. Então estava meio interessado em reviver a experiência de ficar lá. Além disso, gosto muito de explorar. E lembrando da história que meu pai me contou, decidi fazer uma trilha fora da rota na floresta abaixo do hotel, na esperança de encontrar vestígios das ruínas antigas que ele mencionou. A neve caía pesada sobre Kanazawa quando peguei o carro alugado. O que devia ser uma hora de viagem transformou-se em 2, com o trânsito parado e o vento a assobiar contra os vidros. Cheguei ao hotel já no escuro. Passava das 8 da noite, e quando entrei percebi. Não havia ninguém. Nenhum funcionário, nenhum hóspede. Apenas eu, sozinho naquele edifício silencioso, no meio do nada. Um vazio estranho pairava nos corredores, como se o lugar tivesse sido esquecido até pelos fantasmas. Peguei uma chave deixada sobre o balcão de recepção, arrastei as malas para um dos quartos e passei a noite ali, ouvindo apenas o som do vento lá fora. No dia seguinte, aventuro-me na floresta atrás do hotel. A neve chegava aos tornozelos e cada passo era uma luta contra o terreno íngreme e traiçoeiro. Não demorou muito até me perder por completo. Olhei para o telemóvel, sem sinal. Cercado por árvores densas e silêncio, avistei uma colina alta à minha frente. Talvez, se a escalasse, conseguisse avistar alguma coisa. Qualquer coisa. A subida foi dura, os lados da colina tão íngremes que quase desisti. Foi então que reparei mais à esquerda no que parecia ser um caminho antigo, quase engolido pela vegetação. Segui-o, com cuidado, afastando galhos secos que bloqueavam a passagem. O caminho serpenteava até ao topo, mas quando lá cheguei, simplesmente acabava. Terminava no nada, como se quem o tivesse feito tivesse desaparecido a meio. Foi então que a vi, uma pequena cavidade na encosta, escondida atrás de arbustos e trepadeiras. Aproximei-me, com o coração a bater mais forte. Era uma entrada estreita, uma espécie de caverna baixa, com a abertura parcialmente tapada por lama seca. Mesmo assim, dava para passar. Acendi a lanterna que trazia comigo e apontei para o interior. Havia um pequeno nicho à minha frente, e à esquerda, outra abertura, ainda mais estreita. Quando me enfiei lá dentro, um cheiro pesado e doce encheu o ar. Um odor a pelo úmido, a animal de Zu, a algo que respirava ali perto, na escuridão. O nicho à minha frente estava vazio, exceto por um único bloco de pedra retangular, colocado ao centro, como um altar para algo que já não estava ali. O ar dentro da caverna era pesado e velho. Conforme caminhava mais fundo na caverna, me vi em uma grande câmara de pedra. Havia outros 2 túneis laterais que partiam desta câmara, mas não os explorei. Mas não foram os túneis que me prenderam o olhar. Foi o que estava no fundo da câmara. Outro bloco de pedra, mas este era diferente. Era oco como um caixão grosseiro. E quando me aproximei, o feixe de luz revelou o que estava dentro. Ossos. Ossos humanos, pálidos e quietos, descansando sobre um leito de moedas de bronze antigas, daquelas com um buraco quadrado no centro. Ao lado dos ossos, uma peça longa e escura de aço repousava como uma oferenda esquecida. Fiquei ali parado, numa mistura de puro choque e incredulidade. Num ato quase involuntário, estiquei a mão e peguei numa das moedas. Ela estava velha e corroída, mas algumas características eram visíveis nela. Mal a toquei, e antes mesmo que eu pudesse examiná-la de perto, um estrondo ensurdecedor ecoou de um dos túneis laterais. Um som seco e violento que fez a pedra tremer à minha volta. Apontei a lanterna para a escuridão, o meu coração a bater com tanta força que doía. Rapidamente apontei minha lanterna para a origem do som. O cheiro de algum animal se intensificou, ficando quase insuportável, um fedor podre que queimava as narinas. Sem pensar, as minhas mãos fecharam-se em volta da peça de aço fria entre os ossos. Erguei-a como uma arma improvisada, e sob a luz trêmula, percebi que segurava os restos de uma lâmina longa e pesada, enferrujada, mas ainda intacta. Comecei a recuar, passo a passo cauteloso, em direção à entrada.
Foi então que o cheiro mudou. Sob o odor animal, agora conseguia detectar o cheiro distinto de fumo de madeira queimada. E pior, um som começou a emergir do túnel. Um ritmo lento e pesado, como alguém a bater num tambor. Foi aí que eu perdi a cabeça. Saí correndo da caverna de volta para a abertura. Enquanto corria e quando passei pela abertura estreita, juro que senti a caverna inteira vibrar e tremer atrás de mim. Pulei para fora da entrada, na encosta abaixo, e rolei no chão nevado. Deixei a lâmina cair no chão com neve, mas não me importei de pegá-la. Continuei correndo e correndo ladeira abaixo, arrebentando galhos e gravetos mortos. Corri e corri até ouvir o som de um carro passando à distância. Logo me vi na beira da estrada. Soltei um suspiro de alívio ao desmoronar a beira da estrada. Consegui sinalizar para um carro que passava. O motorista primeiro relutou em me deixar entrar, mas depois de ver meu estado de angústia, ele aceitou. Através de alguma conversa com o motorista, descobri que estava bem longe do hotel, a cerca de 6 quilômetros. Logo cheguei de volta ao hotel. Voltei para meu quarto, arrumei tudo e entrei no meu carro. Não me sentia seguro sendo a única pessoa no hotel. Dirigi de volta a Kanazawa, onde fiquei pela noite. No entanto, esta história tem uma continuação. Quando o hotel estava funcionando normalmente em fevereiro, recebi uma mensagem do meu pai. Ele me contou que alguém havia arrombado o hotel através de uma das janelas do primeiro andar. Surpreendentemente, nada foi danificado ou roubado, exceto a porta do quarto onde eu tinha ficado, que estava totalmente destruída, com as fechuras partidas e a madeira esplintada, como se tivesse sido atingida repetidamente por um objeto de metal pesado contundente.